Salve, salve meu povo, tudo beleza com vocês? Professor Vitor Calder na área. Estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma revisãozinha, assunto muito importante no ensino fundamental, o Teorema de Tales. Galera, o que é que a gente tem nesse teorema que é tão conhecido, tão famoso, né? A gente tem um desenho aí do Teorema de Tales na sua forma básica, tá? E a gente precisa saber algumas coisinhas para resolver esse teorema. Ele é muito fácil, tá, pessoal? O Teorema de Tales, ele é um teorema nada mais nada menos de proporcionalidade. Então é mais ou menos assim, ó, pense na figura, tá? Eu vou lhe dar só uma ideia, né? Pense numa figura, ela é dividida em partes, por exemplo, parte um, parte 2. E o que você faz num lado, você tem que fazer no outro. Por exemplo, eu posso criar essa proporção, ó, onde A sobre C, certo? Tem que ser igual. Aí agora o que é que você pode fazer no outro lado, seguindo a mesma ordem de proporcionalidade? Eu posso dizer que B também é sobre D. Então está aí uma relação aplicável no Teorema de Tales, certo? Outra, eu poderia pensar ele dessa forma, ó. Então olha o lado que eu estou seguindo, a ordem que eu estou seguindo. Eu vou fazer assim, ó. A está para B, certo? Assim como, veja só, se eu fiz da esquerda para a direita, e no outro também tem que fazer no mesmo sentido. Então eu também posso dizer assim, ó, que C está para D. Então, o teorema de Tales, ele nos traz proporcionalidade, tá, pessoal? Quando você vai resolver isso daí, perceba que eu escrevi a mesma coisa de formas diferentes. Vou lhe provar agora. Olha só, quando você faz a multiplicação meio pelos extremos, é a forma de resolver, né? Uma multiplicação desse tipo, na verdade, uma proporção desse tipo. A gente chama muito de cruzamento, né? O meu A está multiplicando com o meu D, e o meu A na de baixo também está multiplicando com o meu D. Vê que interessante, a gente mudou a forma de escrever, mas na verdade ainda continua sendo a mesma coisa. Do mesmo modo que o meu C multiplica com o B, e aqui também, ó. Então a gente está escrevendo a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é o Teorema de Tales, tá? Vamos fazer isso na parte prática. Então tem um exemplo 1 aí. Por que eu trouxe exemplo 1, pessoal? Eu gosto de trabalhar o Teorema de Tales como se ele tivesse três maneiras de serem resolvidas, tá? Três tipos, na verdade, três tipos de Teorema de Tales. Esse seria o primeiro, o tipo 1, que é o mais simples, é o clássico. É quando você faz a proporção da sua forma mais básica. Eu, particularmente, gosto de escrever sempre aqui, ó, na vertical, ó, 3 sobre 9, ele é igual a 7 sobre x, certo? Então, eu falo muito para os meus alunos, aqui você já pode fazer a multiplicação, ó, meio pelos extremos, ou multiplicação cruzada, né, cruzamento, como muita gente chama, e já achar direto a sua resposta. Eu, particularmente, gosto de simplificar minhas frações quando são possíveis. Aqui, ó, 3 sobre 9, você pode simplificar por 3, e isso aqui fica 1/3. Olha como minha conta está muito mais simples agora. Então, resolvendo, multiplicação cruzada, tá? Né? A gente tem aqui, ó, 1 vezes x é igual a 3 vezes 7. A gente sabe que 1 vezes x é x, e a gente sabe que 3 vezes 7 é 21. A gente acaba aí nosso primeiro exercício. Aí fica uma dúvida, muita gente pensa assim, professor, eu não gosto de, desculpa, eu não gosto de simplificar. Tem problema? Não tem, tá? Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Se você não gosta de simplificar, você vai fazer 3 sobre 9 é igual a 7 sobre x. Isso daqui vai ser que 3x é igual a 7 vezes 9, tá bom? 3x vai ser igual a 63. O 3 vai passar o que, pessoal, para o outro lado? Ele vai passar dividindo. 63 dividido por 3, que é 21. Veja só que a gente chega no mesmo resultado. Então, pessoal, a minha dica é simplifique se for possível. Por quê? Você vai ter contas bem menores. Então, se você tem contas bem menores, você resolve com mais facilidade. Beleza? Vamos para o exemplo número 2? Então, exemplo número 2. Aqui a gente tem a mesma situação, tá? Ainda é um exemplo do tipo 1, certo? Como eu chamei para vocês, o clássico, né? A gente vai fazer a montagem. Então, ó, eu tenho que 3 sobre 5 é igual a 4x menos 2 sobre 3x mais 1. Perceba que eu fiz na vertical de cima para baixo. Então, no outro, que é o do 4x menos 2, ele também tem que ser o primeiro, tem que estar em cima no numerador. 4x menos 2 sobre 3x menos 1. A mesma coisa que eu faço no lado de cá, eu tenho que fazer no outro lado da figura, para manter a proporção. Tá bom? Então, aqui é uma multiplicação que a gente chama de meio pelos extremos, né? A gente vai fazer a multiplicação cruzada, tá certo? Vamos embora. Então, vai ficar assim, ó. 5 que multiplica
4x menos 2 é igual a 3 que multiplica, que multiplica 3x mais 1. Uma pergunta que acontece muito é a seguinte: ô Vitor, e se eu fizer primeiro a do 3 no primeiro membro e a do 5 no segundo membro? Vai mudar alguma coisa? E eu lhe respondo: não muda, tá, pessoal? O resultado continua sendo o mesmo. Eu apenas fiz a do 5 primeiro porque eu já sei que na multiplicação com 4x vai dar um número maior. E assim minha equação vai ficar positiva, tá certo? Mas se você resolve trocar essa ordem, não tem problema não, tá certo? Se eu quiser fazer com esse 3x primeiro no lado esquerdo e o 5 no lado direito, não tem problema, tá? Então, repetindo, vamos do zero, multiplicação cruzada, tá aí montada para vocês, e agora a gente resolve através da distributiva, tá? Então, ó, 5 vezes 4x, isso aqui vai dar 20x. 5 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 10. Lembrando do joguinho de sinal, ó, mais com menos, tá certo? Aqui, ó, no 5, ó, mais com menos dá menos. 5 vezes 2 dá 10. Desse lado, a mesma coisa. Mais com mais dá mais, então não precisa colocar o sinal. 3 vezes 3x dá 9x. Show de bola? Vamos para o outro agora, ó. 3 que multiplica mais 1, mais com mais dá mais. 3 vezes 1, 3. Beleza, vamos continuar. Equação do primeiro grau, pessoal. Tudo que tem incógnito eu jogo para o primeiro membro. Tudo que não tem, eu jogo lá para o segundo membro. Para facilitar a nossa vida, vai ficar assim, ó. 20x já está no primeiro membro, eu vou manter. O 9x vem para o primeiro membro. Veja que ele está positivo, então ele vem para cá subtraindo, tá? Lembra que inverte a operação. Se está mais, vai menos. Se está menos, vai mais. Aqui a gente tem o 3, já mantém. E o 10 que está subtraindo vem somando. Então, nossa conta está montada desse jeito. E a gente vai resolver. 20x menos 9x, isso aqui vai dar 11x. 3 mais 10, a gente tem que é 13. Beleza, o 11 está multiplicando, ele passa dividindo. Vitor, acabou nossa questão? E eu lhe respondo, sim. Por que sim, pessoal? Porque a gente achou uma fração que a gente chama muito de irredutível. Tem algum problema a nossa resposta ser uma fração irredutível? Nenhum, tá? A gente pode ter uma fração como resposta tranquilamente. E eu gosto de deixar ela na forma irredutível, por quê? Porque ela já não tem como ser mais simplificada. O 13 sobre 11 não existe mais simplificação para ela. Então a gente pode manter nosso resultado desse jeito. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Se não estiver entendendo, volta um pouquinho o vídeo, repete. Deixa sua dúvida aí no comentário, assim que eu puder eu vou responder você, tentar lhe ajudar. Se estiver gostando também, deixa o like aí já no vídeo também para ajudar a gente, para o YouTube começar a divulgar o canal. O canal é novo, mas a gente depende muito de vocês. Beleza? Vamos embora. Exemplo número 3. Aqui é o segundo tipo que eu acho de teorema de Tales, tá? O primeiro é o tipo clássico, que a gente só faz a montagem de forma padrão. E essa aqui a gente chama de, eu já chamo de parte pelo todo. Por que parte pelo todo, Vitor? Vê só, você vai me entender agora. Ele fala assim, ó, é uma questão bem conhecida, inclusive, tá? 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Como na figura, tá? Aqui a figurinha, né? As divisões laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida da frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó, pessoal. Ele quer saber essa parte que eu chamei de X, essa parte que eu chamei de Y, essa parte que eu chamei de Z. Tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai pensar aqui? Aqui é o seguinte. Se você for montar o seu teorema de Tales pelo método convencional que eu expliquei para vocês, você vai chegar e vai montar desse jeito, ó. X sobre 40 é igual a Y sobre 30, por exemplo. E você está certo. Só que quando você for resolver isso aqui, você vai chegar nessa situação, ó. 30x que é igual a 40y, quando você fizer a multiplicação cruzada. E isso, pessoal, não tem como você resolver, porque a gente tem aí duas incógnitas, tem x e tem y, a gente não sabe o resultado delas. Não dá para se resolver. Então não serve esse método de resolução nesse tipo de teorema de Tales. O que eu recomendo que você faça? Veja só, vamos trabalhar com o que a gente tem de informação, tá certo, na questão. Eu vou tirar esse rua B aqui só para ganhar espaço, tá certo, pessoal? Vou botar aqui, ó. Estou tirando, pintando mesmo. O nome do canal é Matemática Sem Cortes, então a gente já vai tirando aqui no ao vivo mesmo. Certo? Vê só. Fiz a mágica, sumiu aqui de rua B. O que a gente vai fazer aqui? Ele nos dá essa informação muito importante, tá? Ó, o total da rua da frente é 180. Então a gente tem essa informação, ó. Daqui para cá é 180 metros. Tá certo? Ou seja,
Se eu pegar x mais y mais z, isso aqui dá 180 metros, tá bom? Então vamos pensar assim, olha, o que eu tenho de informação lá na parte de cima da figura? Eu tenho o total. Se eu tenho o total em cima, lembra que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para manter a proporção? Se em cima eu tenho o total, embaixo eu também vou ter o total. E o meu total embaixo, basta você somar, ó. Então, quanto é 40 mais 30 mais 20? Isso aqui dá 90. Então, 40 mais 30, tá certo? 70, com mais 20, 90. Vamos para a conta? Agora, como é que eu vou fazer? Vitor, você falou que tudo que você faz de um lado, você vai ter que fazer do outro. Então, a gente vai criar uma situação, pessoal, onde a gente consiga manter uma única incógnita na nossa questão. Beleza? Vamos embora, vem comigo. Olha como vai ficar fácil, ó. Deixa eu mover um pouquinho a câmera aqui. Então, a gente vai ficar assim, ó. Parte pelo todo, ó. Pensa assim, ó. O x é essa parte. E ele está para um total de 180, tá certo? O que eu posso fazer lá embaixo usando a mesma lógica? Eu posso fazer que o 40, né, está para um total de 90. Pessoal, veja só o que eu fiz. Veja que interessante. Eu peguei o x e com um total de cima. Aí eu vou pegar o 40, que é o que está na mesma posição do x, com o total dele também, que é 90. Olha que coisa legal. A gente agora só tem aí, para trabalhar, o x de incógnito. Então, a gente consegue resolver essa questão. Para começar, a gente já simplifica aqui, ó, chains e chains, ó, tira esses dois zeros, tá certo? Já simplifica e nossa conta já está desse jeito, ó. X sobre 180 é igual a 4 sobre 9, beleza? Vamos fazer agora o meio pelos extremos. Então, a gente tem que 9x é igual a 4 vezes 180. Pessoal, se você já quiser e já tiver a prática, já quiser fazer logo os resultados das multiplicações direto, não tem problema, tá bom? Então, eu vou ter aqui ó, que x é igual, 9x é igual a 720, tá bom? E a gente vai ter que x é igual a 720 dividido por 9, porque o 9 está multiplicando, ele passa dividindo, beleza? Então, x igual a 80. Achamos o x. Vê que coisa boa, pessoal. Por que isso é bom? Porque a gente agora já achou a primeira incógnita. Falta a gente achar as outras duas. Vamos achar mais uma? A gente vai usar a mesma ideia para achar o y, tá certo? Vou fazer o y com outra cor aqui. Eu vou fazer o y com preto, tá? Então, ó, mesma ideia, tá, pessoal? A parte, que é o y, pelo todo, que é 180. É igual a parte que corresponde ao y. O y está aqui, ó. Então, a parte que corresponde ao y é essa de baixo, que é a do 30. Então, 30 pelo total também. Então, veja o que eu fiz mais uma vez. Eu tirei a parte pelo todo, né? Y, que é a partezinha de cima, com o seu todo, que é 180. Embaixo, 30, com a parte, que é a partezinha de baixo, com o seu todo, que é 90. Agora a gente vai resolver a nossa conta. Aqui logo de cara já dá para, ó, chains, ó, tira esses dois zeros e ficou 3 nonos na nossa fração. Dá para simplificar também, tá, pessoal? 3 nonos. 3 nonos dá para dividir por 3, tá bom? 3 dividido por 3 aqui vai ficar 1. 9 dividido por 3 aqui vai ficar 3. Então, nossa conta, na verdade, ela está desse jeito. Lembrando, simplificação, ela não é uma obrigação na hora de fazer as contas, tá, pessoal? No final, a gente sempre exige o resultado simplificado, mas na hora de fazer a conta não é obrigação. Porém, eu recomendo muito que você simplifique. As contas estavam com números bem altos. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo. Reveja como foi feita a simplificação. Primeiro eu tirei 0 com 0, depois o 3 simplifiquei pelo 9. Reveja a simplificação e se acostume a fazer esse tipo de operação nas suas contas. O trabalho vai ser muito menor, a certeza de acerto também vai ser muito maior. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Pessoal, ao invés de fazer um meio pelos extremos aqui, preste atenção. Basta você pegar o seu 180 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, dividindo, ele vai passar lá para cima agora, ó, multiplicando pelo 1, que é o próprio 180. Logo, a gente tem que y é igual a 60. Coisa boa. Por que coisa boa? Porque a gente achou a segunda incógnita. E melhor ainda, tá, pessoal? Por que melhor ainda? Veja só, se a gente tem duas partes, a terceira parte a gente não precisa mais fazer a parte pelo todo, fazer toda essa conta. Por quê? Vê que coisa interessante.
Lembra dessa afirmação aqui? Vou até destacar ela para vocês. X mais y mais z é igual a 180. Lembram dela? Então, a gente vai usar ela agora. Por quê? A gente tem que x, pessoal, vamos fazer de outra cor também para destacar cada corzinha para uma letra, tá? A gente tem que x vale 80, mais y, a gente sabe que y é 60, mais z, isso aqui é igual a 180, tá bom? Então, se x mais y mais z tem que dar 180, presta atenção, x mais y dá 80 mais 60, 140. Então, o z só pode ser 40, tá bom? Repetindo, x mais y mais z tem que dar 180. O x é 80, o y 60. A gente já achou, tá bonitinho aí na questão. X mais y dá 140. Quanto falta para 180? 40, né? Então, nosso z só pode ser 40. Isso aqui é um exercício um pouco mais trabalhoso, né? Mas ele é simples, é fácil. Repetindo, se ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, acompanha as contas novamente. Deixa a dúvida aí no comentário. Se eu puder ajudar você, eu vou lhe ajudar, tá bom? E vamos para a próxima questão, tá certo? Nossa próxima questão aí, nosso exemplo 4, ele já traz uma situação um pouquinho diferente. Veja que essas retas estão se cruzando, tá, pessoal? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando eles se cruzam, e esse cruzamento aí, ele é bem no meio, tá certo? Dos seus números, significa que a regra é um pouquinho diferente. Esse é o nosso tipo 3 de teorema de Tales. Pelo menos eu chamo assim. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Agora, ao invés de fazer verticalmente, por exemplo, 8 sobre 2x menos 6, feito a gente estava fazendo, a gente não faz mais verticalmente, pessoal. A gente faz na reta. Por exemplo, o 8 está aqui, ó, ele faz com a própria reta dele. Então, a gente vai ter que, por exemplo, o 8 está para x mais 1. Assim como, vou mudar até a cor, ó, o 12, que está ali em cima, ele está para 2x menos 6. Deu para entender? Deu para entender a lógica? Então vamos embora. Deixa eu mudar aqui a cor. A gente vai ter assim, ó, 8 está para x mais 1. 2x, opa, está para 2x menos 6. Eu dei uma travada porque eu pensei que ia dar uma equação de segundo grau. E assim, quando a gente está trabalhando esse assunto aqui, pessoal, meu objetivo ainda é que não dê uma equação de segundo grau, porque na teoria, você que está aí assistindo esse vídeo, muito possivelmente não estudou a equação de segundo grau, tá? Então, se desse uma equação de segundo grau, você não iria conseguir acompanhar o exercício. Mas agora que a gente já fez aqui, tá tudo certo, eu já vi que vai dar uma equação do primeiro grau mesmo, então vamos embora com a questão. Então, simbora. A gente vai ter aqui o seguinte, ó, meio pelos extremos, 8, que multiplica 2x menos 6, é igual a 12, que multiplica x mais 1. Beleza. Então, meio pelos extremos, a gente tem que 16x menos 48 é igual a 12x mais 12. Tudo bem? Vamos resolver? Olha só, quem tem incógnita vai para o primeiro membro. No caso, 16x já se mantém e o 12 vem negativo. Isso aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, é igual a 12 e o 48 vai para o outro lado, pessoal. Ele vai somando, tá? Mais 48. Resolvendo aqui, a gente vai ter que 4x é igual a 60. Beleza? O 4 está multiplicando, ele então vai passar dividindo. X é igual a 60 sobre 4. E isso aqui, a gente vai fazer essa divisão. 60 dividido por 4 por 1 dá 4, né? Sobra 2, desce o 0. Por 5 dá 20 e acaba nossa divisão. Então, a gente tem que x é igual a 15. Beleza? Então, a gente fica por aqui hoje na aula de Teorema de Tales. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, tá certo? Pra gente. Deixa um salve, um alô. Deixa suas dúvidas. Diz se você gostou também, tá? Segue o canal da gente. Deixa aquele like aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. É isso.